Olá a todos, a paz do Senhor Jesus, boa tarde. Bom, são as 5 horas, 4 minutos aqui em Foz do Iguaçu. 4 minutinhos de atraso ainda, né? Mas eu estava aqui já esperando, né? Só deixei passar o tempo aí. Mas glória a Deus, seja bem-vindo aqui por este canal do Ministério Glória, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, amém? Que Deus abençoe cada família, cada homem, cada mulher, cada amigo, cada pessoa conhecida, cada pessoa ainda que não conheço, e cada pessoa que não me lembro. Que Deus abençoe no nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe esta nação brasileira, a plataforma, né, que o Senhor colocou debaixo dos meus pés para mim exercer o ministério, né? Glória a Deus, junto com a minha esposa. Amém. Que Deus abençoe o estado de Paraná, onde eu estou agora. Que Deus abençoe a cidade de Foz do Iguaçu. Que Deus abençoe as nações, amém. Deus abençoe a Venezuela, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a minha família, que ainda está lá na Venezuela, parte dela, né? Parte dela está lá na Venezuela. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a noiva do Cordeiro, que Deus abençoe em nome de Cristo, amém. Que Deus abençoe a noiva de Cristo, que Deus abençoe a igreja, amém. Em nome de Jesus, vamos tirar aqui esse carregador, em nome de Jesus, glória a Deus. Estamos já praticamente listos, prontos para dar continuidade, né, a essa live que já tinha falado, né, que ia retomar. Eu não podia retomar essas lives por aqui pelo canal do Ministério Glória, né? Só estava usando o meu canal, né, do pessoal, né, do meu nome, César. Mas mesmo assim eu vou postar e enviar, como eu sempre faço, postar no YouTube e reenviar para meus grupos no Facebook, né? Por ambos canais, em nome de Jesus. Enviar pelo WhatsApp, pelo Messenger, amém? E ainda pedindo a vocês que também sejam missionários junto comigo, em nome de Jesus, para compartilhar, para levar o ID de Jesus, para compartilhar a palavra de Deus, né? Não somente aquela que eu estou pregando, né? Mas também aquela que Deus vai colocar no teu coração, mas aquela que Deus vai colocar no teu espírito, na tua boca, como diz o Senhor Jesus, que no tempo que nós estejamos pregando a palavra, o Espírito Santo, ele colocará, ele porá a sua palavra na nossa boca. Amém? Então eu quero falar algo muito importante hoje, irmãos. Eu quero falar algo muito importante, algo muito bonito, né? De se escutar, algo que poucas vezes se ensina, né? E que está precisando de fato hoje, né? Esse fenômeno dentro da igreja, né? Está precisando desse fato de uma forma genuína, né? Estou falando, irmãos, do discipulado. Discipulado, né? O que é um discipulado? O que é ser discípulo, né? O que é, né, fazer discípulos? O discipulado é algo que Jesus sempre deu importância, né? O discipulado é algo prioritário para o Senhor Jesus. O discipulado é a fórmula de nós multiplicar o Evangelho do Reino. O discipulado é a fórmula, é a estratégia do Senhor Jesus Cristo, né, para nós transmitir, para nós passar, para nós deixar o legado de Jesus às próximas gerações, né, de discípulos de Jesus. Amém? Então o discipulado é importante. O discipulado realmente, de fato, é algo muito importante, é algo que se faz necessário hoje em dia nas congregações, o discipulado de Jesus. Amém? Como você já tem visto, são testemunhas que eu sempre coloco aí, hashtag fazendo discípulos para Cristo, né? Aleluia, filhos do Pai com mentalidade de reino. Porque, irmão, o Ministério Glória, né? Quando nós começamos este ministério, né? Nós somos, minha esposa e eu somos jocumeiro, né? De sangue, né? Somos missionários na veia, glória a Deus, né? E nós temos essa identidade, temos esse DNA,
missionário, esse DNA jocumeno no nosso coração, mesmo hoje em dia que nós representamos o ministério próprio que o Senhor tem nos entregado a partir do ano 2013, né? Nós carregamos essa essência do discipulado, sabe? De fazer discípulos. Por quê, irmão? Porque é uma moda? Não, é porque Jesus nos mandou. Porque Jesus nos enviou a fazer discípulos. Jesus nos mandou a ir, ide e pregai o evangelho do reino a todas as nações e ensinai todas as coisas que ele nos ensinou, que está aqui na palavra, né? E se você quer saber o que Jesus nos ensinou, leia Mateus, Marcos, Lucas, João, e ainda o Espírito Santo continuou fazendo essa obra, né? Quando Jesus veio, né? O Espírito Santo ele continuou o legado, ele deu continuidade àquilo que Jesus começou, né? E hoje em dia o Espírito Santo continua conosco. Então, nós, em parceria, se sendo guiados e direcionados pelo Espírito Santo de Deus, nós também continuamos o legado de Jesus de ir, né, de fazer discípulos. Na verdade, é um mandamento, né, é uma grande comissão, é uma missão que nós temos. Eu falo assim, que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, a partir do momento que você reconheceu, aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador, né, já você automaticamente, isso assim, é rápido, você passou a ser um missionário. Mesmo, mas você vai falar para mim, mas eu não sou missionário, sou um crente normal, comum e corrente. Não. A partir do momento que você aceita Jesus, a partir do momento que você reconhecer o Senhor Jesus como teu mestre, como teu Senhor, como teu Salvador, como teu dono, aleluia, glória a Deus, né? Você passa a ser um discípulo de Jesus. E automaticamente você vira um missionário. E que é um missionário? É uma pessoa escolhida por Deus e enviada para quê? Para pregar o evangelho, para dar testemunho de Jesus, né? Então, não quer dizer que você vai sair agora para as nações, você não tem dinheiro para ir para outros países, para outros estados. Mas, irmão, quando você aceita Jesus, você tem o papel de pregar a palavra, de dar testemunho. A quem? Qual é a primeira população? Qual é o primeiro povo que Deus me dá para me pregar, para me fazer missões quando eu sou um novo crente, um novo convertido? A tua família, os teus vizinhos, o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, né? Os teus primos, os teus tios, são esses, né? O povo que Deus te dá e que Deus nos dá a nós quando nós aceitamos Jesus, quando nós reconhecemos a Deus e Senhor como nosso Salvador, como nosso dono da nossa vida. Então assim, nós temos e carregamos em nossa vida, né, essa missão e essa comissão de pregar o Evangelho, de dar continuidade ao trabalho, né, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo Tiago, do apóstolo Judas, do apóstolo Tomé e de todos os outros apóstolos. Nós temos e estamos, tomamos essa tocha, né, em nome de Jesus, né, eu creio, falo por mim, eu não sei vocês, mas se nós carregamos uma tocha, nós carregamos um legado deixado pelo próprio Deus para levar esse fogo, para levar o evangelho, para levar, aleluia, as boas novas de salvação, para levar a palavra, para levar a mensagem do reino, para levar, aleluia, em nome de Jesus, o reino de Deus através da palavra, através da pregação da palavra, principalmente na igreja e depois ao mundo, né, em nome de Jesus Cristo, as pessoas além da nossa família, em nome de Jesus. Porém, quando você aceita Jesus como discípulo, você tem você tem essa responsabilidade de pregar a palavra. Mas eu não sei pregar, eu nunca preguei, mas você não precisa saber pregar para dar testemunho de Jesus. Somente com falar, com dizer para teus familiares o porquê você aceitou Jesus, o que foi que te levou a conhecer Jesus, como Jesus fez na tua vida, quem Jesus usou, quais foram as pessoas que Deus usou para tu chegar aos caminhos do Senhor, aleluia, qual foi o motivo, aleluia, o pensamento, quais foram as circunstâncias que te levaram a conhecer Jesus, a aceitar e abrir o teu coração para o Senhor, aleluia, e hoje você é um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Então, dar testemunho é isso, é falar daquilo que você experimentou e que te levou aos braços do Pai. Você não precisa ser um grande pregador, você não precisa ser um grande missionário, um grande profeta, um grande apóstolo, você não precisa ser uma pessoa totalmente erudita, você somente precisa falar
Como Jesus falou para aquele ex-endemoniado de Gadara, né? Vá e conta para os teus tudo aquilo que eu fiz na tua vida. Então, assim, quando você aceita Jesus, quando você se torna um discípulo, porque quando nós aceitamos Jesus, nós estamos reconhecendo Ele como Senhor, como o nosso dono, como o nosso mestre, como aquele que é superior e maior a nós. Então, nós passamos a ser, aleluia, passamos a ser discípulos, filhos discipulados por Ele e para Ele. Filhos discípulos, filhos discipulados por Ele. Como? Através do Espírito Santo, aleluia, através da presença e da pessoa do Espírito Santo. E a quem o Espírito Santo usa para isso, para esse propósito de discipulado. O Espírito Santo, ele usa líderes, ele usa pessoas, ele pode me usar a mim, ele pode usar você para te ajudar a conhecer, a crescer, a experimentar, né, coisas que você outrora, antes de conhecer a Jesus, você não tinha experimentado, né? Nunca experimentou. Mas, mesmo sem experimentar todas aquelas grandes coisas que nós queremos experimentar, todo aquele mover, todo aquele fogo sobrenatural do Espírito Santo, você tem essa responsabilidade de falar. Né? Você tem essa responsabilidade de comentar, de divulgar o nome de Jesus, de falar da tua vida, do que Deus fez contigo. Né? De que Deus tem feito na tua vida. Sabe, quando nós falamos assim, Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Irmão, esse Ebenezer, ou essa palavra Ebenezer, significa muita coisa, porque fala assim, até aqui, até este lugar, até este tempo, até esta circunstância, Deus tem me ajudado, Deus tem permanecido fiel, Deus está comigo, Deus tem estado comigo nas boas e nas más. Ebenezer, até aqui. Então, o discipulado vale a pena, porque nós, irmãos, nós nunca deixamos de ser discípulos, sabe? Eu tenho 28 anos no Evangelho, 28 anos vou fazer agora em setembro, neste mês, eu estou no meu mês aniversário, aleluia, né? Eu estou no meu mês aniversário, já finalizando esta semana, aleluia, que vem agora, né? Eu já faço 28 anos no Evangelho, né? Passou tão rápido, né? Mas mesmo assim eu continuo sendo discípulo, mas como discípulo eu preciso fazer discípulos para mim, para o pastor da igreja, para os líderes. Não, fazendo discípulos para Cristo. Eu faço discípulos para Cristo. Por quê? Os discípulos são para Cristo. Porque quem convence aos discípulos, quem me convence a mim, quem me convenceu a mim, não foi um homem, não foi uma mulher, não foi a missionária Sandra, que foi através dela que o Espírito Santo usou para trazer a palavra e me fazer o chamado a ser missionário, me lembro. E hoje em dia eu sou cristão, sou filho de Deus, né? Eu tinha 14 anos e eu me lembro. Mas foi o Espírito Santo e a partir daquele momento começou um discipulado de por vida até que Cristo venha. Porque, irmãos, a gente continua aprendendo todos os dias pelo Espírito Santo. Você e eu continuamos aprendendo todos os dias do Senhor Jesus. Nós continuamos aprendendo todos os dias dessa palavra de Deus. Amém? Então é importante o discipulado. O discipulado hoje é uma prioridade. Nós não podemos esquecer. Você que é pastor, você que é pastora, você que é apóstolo, você que é líder de ministério, líder de denominação. Irmãos, em nome de Jesus, você que é líder de célula, entenda que o discipulado é importante. Amém? Mas para você discipular pessoas, para você levar e passar a tocha, levar o legado de Jesus a essas pessoas que estão sedentas e famintas, que precisam aprender com o discipulado, irmão. Vou te falar assim, primeiramente você tem que se colocar na frente para também ser um discípulo. Primeiramente você que é pastor, que é líder de célula, que é ministro, que é presbítero, que é diácono. Você, irmão, você também tem que se colocar, aleluia, no degrau de ser um discípulo também, sabe? Porque você, pelo fato de você ter um título, um chamado, um renome dentro da igreja, da tua denominação, você continua sendo um discípulo. E como tal, você precisa se comportar como um discípulo. Ou seja, um discípulo não é maior do que o outro. Um discípulo não é menor do que o outro. Somos discípulos igual de Jesus. Amém? Somos discípulos. A única coisa que nos diferencia, né, é a responsabilidade que o próprio Senhor nos dá e nos outorga. Nós não merecemos tais responsabilidade, mas Ele confia em nós. Ele confia em nós. Jesus confia em nós. E através do Espírito Santo, Ele sabe que nós vamos conseguir, aleluia, obedecer
viver o chamado, viver o ministério, obedecer ao Senhor em nome de Jesus. Porém, irmãos, o discipulado é algo muito importante, é a estratégia que Jesus nos deixou para ensinar tudo o que Ele nos passou, né? Porque Ele fala para os discípulos, para os apóstolos, né? Ensinando-vos todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Ou seja, Ele fala assim, ensinando. Quem era que tinha que ensinar tudo aquilo que Jesus tinha ensinado a eles? Os discípulos, os apóstolos, né? Eles eram os responsáveis de levar o legado, de levar a tocha, né? De dar continuidade ao discipulado que começou com Jesus. Só que não vai ser um negócio sozinho dos discípulos, dos apóstolos, não. Agora é uma parceria e sendo guiados pelo Espírito Santo, né? Tanto assim que Jesus falou para os discípulos no livro de Atos, capítulo 1, né? Quando eles perguntaram, Senhor, quando será o fim de todas essas coisas e tal, né? Vocês já conhecem a história. Jesus falou assim, não lhe é permitido a vocês conhecer os tempos e as ações que somente o Pai sabe e conhece da sua potestade, mas recebereis poder, recebereis autoridade, recebereis dunamis, recebereis realmente revelação, entendimento, discernimento, aleluia, receberão aquilo quando venha sobre vós, quando venha sobre vosotros o Espírito Santo da promessa. E então me serem testigos, serão as minhas testemunhas, né? Em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Amém? É isso. Então nós, os discípulos, que somos o legado dos apóstolos, o legado da primeira igreja, o legado daqueles homens de 1950, 60, 70, 80, 90, nós somos o legado, nós temos que continuar nessa caminhada. Amém? Em nome de Jesus, porque é uma prioridade de Jesus, é uma prioridade de Deus, o discipulado. E hoje em dia, irmãos, você vê e nós vemos pessoas pelas redes sociais, vemos pregadores, cantores, adoradores, sei lá, tanta coisa que vemos hoje, né? Pessoas que querem exercer um ministério, uma chamada, um cargo, alguma coisa dentro da igreja, ou para a igreja, ou para Deus, e querem fazer e desfazer, mas irmãos, são pessoas que muitas vezes, né, não têm passado por um discipulado extenso, sabe? Jesus investiu, escuta muito bem, Jesus investiu 3 anos e meio, né, em 12 homens. Jesus investiu 3 anos e meio em 12 caras, em 12 discípulos, e Jesus sabia que um desses discípulos era um Judas, era um traidor. Ele sabia. E dentro desses 12 discípulos, Jesus sabia que havia um Pedro que ia negar ele. Jesus sabia que dentro desses discípulos ia haver um que ia duvidar dele. Então tudo isso acontece no discipulado. Mas Jesus era um homem suficientemente maduro, Jesus era um homem suficientemente cheio do caráter de Deus, amém? Em nome de Jesus, de integridade, que ele nunca apontou o dedo e acusou ninguém dos seus discípulos, mesmo sabendo que Judas não deveria ter nascido. Coitado de Judas, né? Então hoje vemos todo o contrário ao modelo do Senhor Jesus. Vemos todo o contrário ao modelo de Jesus, sabe? Vemos pessoas condenando, apontando o dedo, julgando, criticando, acusando, detonando, esfaqueando pelas costas, falando mal, detonando, murmurando. Irmãos, que evangelho é isso? Que Jesus é isso? Que tipo de discipulado é isso? Que tipo de evangelho do reino é isso? E ainda nem li a palavra, irmão. Tá aqui, tem aqui, ó, aqui. Eu não consigo ler a letra pequenininha da minha Bíblia aqui. É a mesma Bíblia. King James. A versão King James. Sabe? Irmãos. E está muito difícil hoje, sabe? Eu vou te falar, irmãos. Eu vou te falar sinceramente. Já falei isso várias vezes em várias pregações. Desculpa. Irmãos, muita gente está se decepcionando. Não de Deus. Não do Espírito Santo. Não do Senhor Jesus. Não. Não. Não do Evangelho. Não. Decepcionando de pessoas. Aí você falará para mim, mas as pessoas somos falhas. Sim, nós somos falhos. Nós somos falhos.
Eu posso estar pregando hoje aqui, falando para você do discipulado, mas daqui a 1 hora, 2 horas, a um dia, a uma semana, eu posso estar caindo, ou pecando, cometendo um erro, falando alguma besteira, passando alguma coisa, pensando alguma coisa errada. Porque somos humanos, somos produtos ainda não terminados, continuamos no discipulado até que Jesus venha, sabe? Então, como eu, sabe? Sabendo de onde eu vim, sabendo de onde Deus me tirou, sabendo de onde Jesus me arrancou, sabendo o que eu tenho feito no passado, sabendo aquelas coisas que eu me lembro, da minha vergonha, que eu desejaria que nunca jamais tivesse acontecido tudo aquilo que aconteceu na minha vida, ou aquilo que eu fiz que dá vergonha. Mas, sabe, Deus não vai me apagar a memória, Deus não vai me apagar e me fazer sofrer de amnesia para me esquecer tudo aquilo que eu fiz da imundície. Não. Ele não vai fazer isso, né? Olha aqui. Em nome de Jesus, presta atenção aqui a palavra de Deus, sabe? Eu falei muito, mas o Espírito Santo começou a colocar algumas coisas na minha boca. Prioridade do discipulado. Quando Jesus viu que uma multidão o rodeava, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Presta atenção. Outro dos seus discípulos, olha aqui, eles só eram discípulos. Essas pessoas que estavam falando com Jesus eram somente discípulos. Outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Olha a resposta de Jesus. Ao que Jesus lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Né? Segue-me e deixa os mortos que sepultem os seus próprios mortos. Então, irmão, o discipulado requer de mim, requer de você, requer de todo aquele que tem um chamado de verdade genuíno, requer daquele que tem um compromisso sério com Deus e com o Espírito Santo de Deus e com a palavra de Deus. Né? O discipulado requer renúncia, o discipulado requer sacrifício, o discipulado requer lágrimas. Né? Porque muitas vezes nós, como discípulos, queremos fazer assim: Senhor, deixa que eu faça isso, deixa que eu vá, né? Eu vou te seguir. Porque muitas vezes nós passamos por essa fase, né, de criança. Como eu falo assim no quartel, a etapa do macaco. Né? Senhor, eu vou te seguir aonde quer que fores. Né? Empolgado. O primeiro amor, vamos dizer assim, né? Deixa que eu te seguirei para onde quer que fores, Senhor. Quantas vezes você não falou isso? Você lembra quando você falou isso para Jesus? Você lembra quando você falou isso na tua caminhada, nos teus inícios da caminhada, do ministério, do teu chamado? Você falou para Jesus: sim, eu vou te seguir. Você chorou, você escutava alguma música ou alguma canção, você escutava uma pregação sobre esse tema e você falava para Deus: eu vou te seguir, Senhor. Eu vou te obedecer, Pai amado. Eu vou chegar aos confins da terra, Pai amado. Não me importa se vou morrer, não me importa. Porque eu também passei por isso, irmão. Nós ficamos empolgados, aleluia, tocados pelo Mestre, pelo Senhor, pela palavra, aleluia, glória a Deus. E ficamos com aquele fogo no nosso coração e falamos assim como aquele discípulo: Mestre, eu vou te seguir para onde quer que tu fores. Eu vou te seguir, sabe? Nossas próprias palavras nos confrontam depois quando Jesus nos responde. Jesus lhe respondeu às raposas: escuta bem, meu filho. Eu vou parafrasear. Se você quiser ser meu discípulo, escuta bem, meu discípulo. As raposas têm suas tocas, né? E as aves do céu têm seus ninhos. Tá certo? Tá certo, mestre. Mas o Filho do Homem, que era ele, que era Jesus, que é Jesus, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O que você está querendo de mim? Você de fato quer ser um discípulo meu? Você quer ser um discípulo de Jesus? Aleluia! Olha, o que eu te ofereço é isso. O Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. E você diz que quer me seguir até onde eu for. Tu está disposto a me seguir para onde eu for. Escuta bem, eu não tenho nada. As raposas têm suas tocas, têm suas casas, né? As aves do céu têm seus ninhos, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nem sequer onde encostar minha cabeça. Você está disposto a me seguir assim? Você quer ser discipulado?
Você quer esse tipo de discipulado? Você quer esse tipo de evangelho? É renúncia. Você quer mesmo me obedecer assim? Ai, Deus, glória a Deus, está tocando aqui, Deus está ministrando. Você quer me seguir assim desse jeito? Porque muita gente, irmãos, trazendo para o nosso contexto hoje, nosso contexto contemporâneo, hoje em dia, irmão, muita gente quer barganhar com Deus, sabe? Muita gente quer barganhar com o Espírito Santo, muita gente quer barganhar com o Senhor Jesus, muita gente quer barganhar, quer fazer um troca-troca, quer fazer negócio com Jesus, querem tentar convencer o Senhor para que Jesus deixe eles fazerem e obedecerem do jeito deles, segundo a vontade deles. Senhor, eu vou te seguir para todo mundo, eu vou pregar a palavra, eu vou ser um grande missionário, eu vou ser um grande profeta, mas eu quero que o Senhor me abençoe. Eu quero que o Senhor me prospere, faça isso, isso e isso. Então Jesus vai falar assim, então tu não queres ser meu discípulo? Tu queres que eu te dê algo para tu poder, supostamente, tu me obedecer. E Jesus já conhece o coração dessas pessoas. Jesus já conheceu o coração desse discípulo, sabe? Se Jesus falou essa coisa para esse discípulo, se Jesus deu essa resposta para esse discípulo, qual discípulo? Este aqui. Mestre, né? Te seguirei para onde quer que fores. Jesus conheceu o coração dele. E como Jesus conhece o coração de cada um de nós, Jesus tem uma resposta para quem? Para o nosso coração. A resposta que Deus deu, a resposta que Jesus deu para esse discípulo foi esta: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. O teu coração aceita isso? O teu coração quer isso? Era isso que teu coração esperava de mim? É isso que teu coração espera de Deus? Agora escuta o próximo discípulo. O outro dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Né? Permite-me ir primeiro. Aparentemente parecia uma coisa boa, né? Uma coisa bacana que o homem falou para Jesus. Poxa, né? Deixa primeiro ir sepultar meu pai. Eu vou te seguir. Eu vou te seguir. Eu vou ser teu discípulo. Eu vou ser o teu seguidor. Sim, Senhor. Mas primeiramente, espera que os meus pais morram. Espera que meus pais se envelheçam e eles morram. Espera, depois que eles morram, eu vou te seguir. Mas permite-me primeiramente ficar, ir lá com eles e esperar que eles morram. E depois que eu sepulte eles, eu vou te seguir. Irmãos, quando Deus te chama, quando Jesus passa pela tua frente, quando Jesus fala contigo e disse para você, assim como falou para os outros discípulos, segue-me. Você automaticamente tem que fazer como fez Pedro, como fez o irmão de Pedro, como fez Mateus. Quando Jesus passou pela frente dele, passou e falou assim, segue-me, Jesus, aleluia. Eles automaticamente seguiram Jesus, se tornaram discípulos de Jesus e não começaram a dizer, Senhor, deixa primeiro que eu faça uma grande pesca, deixa primeiro que eu pegue uma grande pesca para deixar uma boa grana para meus pais aí e tal. Não. Eles automaticamente, na hora, eles deixaram o que estavam fazendo e seguiram Jesus. Eles não pensaram, eles não perguntaram, eles não questionaram Jesus. Eles não botaram empecilhos. Eles não barganharam com Jesus para obedecer a Ele, para andar com Ele. E foram os caras, né? Dos caras, por dizer assim hoje. E a maioria deles morreram martirizados, à exceção do apóstolo João, o teólogo, né? O amado. Ele morreu de velhice, de morte natural, glória a Deus, né? Mas também ele passou e sofreu muitas coisas por causa de Jesus e por causa do Evangelho, por causa de obedecer e de seguir o chamado, por causa de ser um discípulo e um seguidor de Jesus. Você está disposto, meu irmão, minha irmã? A irmã Kelly Cristina, desculpa que não te saudei, mas estava aqui, né? Em nome de Jesus, boa tarde para você. Se ainda você está assistindo, que Deus te abençoe. Kelly Cristina Pinheiro, Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, o discipulado é importantíssimo. Mas o discipulado, se escuta uma coisa bonita, eu vou ser um discípulo de Jesus, eu quero ser um discípulo do Senhor, aleluia, eu vou levar o Evangelho, eu vou viajar para a África, eu vou ir para a China, eu vou para os ribeirinhos, para as tribos indígenas, aleluia, eu vou para as favelas pregar a palavra. Mas
Jesus sabe e conhece o teu coração e muitas vezes quizás é muita empolgação, é somente a alegria do momento. É somente uma motivação momentânea e passageira. Porque quando Jesus olha para o teu coração, Jesus vê que você está colocando empecilhos no teu coração, barganha no teu coração para seguir Ele. Jesus sabe que você não quer ser um discípulo compromissado com Ele. Jesus sabe que o teu coração ainda não tem realmente essa determinação de seguir Ele, né? É por isso que Jesus muitas vezes fala assim, ensinando por parábolas, né, que um homem antes de começar uma construção, uma edificação de uma casa, ele se assenta primeiro. Ele medita na sua cabeça, ele faz uma análise de dados, né? Ele vê se realmente tudo aquilo que ele tem dá e vai alcançar para construir, para edificar. Ou seja, o homem é racional. Então, Jesus também te deixa pensar. Jesus também me deixa usar a minha razão, o meu raciocínio, o meu intelecto que Ele me deu. Glória a Deus. Para mim pensar e analisar se de fato eu estou disposto mesmo a seguir Ele. Porque Jesus não dá essa chance, sabe? Jesus não está obrigando ninguém. Jesus não está forçando ninguém a segui-lo. Jesus não está forçando ninguém a que seja um discípulo dele. Jesus não está querendo se impor como o mestre dos mestres. Jesus não se quis impor como o discipulador supremo. Não, ele somente faz uma chamada. Jesus somente faz isso, gente. Ele somente te chama. César, segue-me. Pedro, segue-me. Kelly, segue-me. Carlos, segue-me. Maria, segue-me. Jesus simplesmente faz uma chamada. Ele não está obrigando ninguém a que seja um discípulo ou um seguidor dele. Ele somente faz uma chamada, assim como fez para o apóstolo Pedro e para os outros que eram pescadores. Ele somente falou, segue-me. Ele passou na frente de Mateus, que estava cobrando imposto, e passou à frente de Mateus e falou, Mateus, segue-me. E Mateus disse a palavra que Mateus imediatamente deixou tudo o que estava fazendo e começou a seguir Jesus. Então hoje em dia vemos as pessoas querendo barganhar com Jesus, como se Jesus não conhecesse o coração dele, sabe? Jesus conhece o coração, Jesus conhece a intenção de cada quem. Jesus conhece a intenção e a determinação de cada coração, de cada homem, de cada mulher, de cada pessoa em seguir Ele de verdade. A paz do Senhor, a paz do Senhor, Deus te abençoe, Kelly, glória a Deus, né? Então Deus é maravilhoso, irmãos. O discipulado hoje faz muita falta. O discipulado de Jesus de verdade. E nós somos o legado de Jesus. E nós precisamos, através do Espírito Santo, deixar passar essa tocha do discipulado para a próxima geração que tanto precisa. Porque, irmãos, se está levantando uma geração fraca, uma geração cheia de mimimi, mimicenta. Se está levantando uma geração fraca em intimidade com Deus, fraca na oração, fraca na palavra, fraca no testemunho, fraca no poder do Espírito Santo. Somente gente emocionalista e sentimentalista. Por quê? Porque lhes falta discipulado, lhes falta gente, discípulos, seguidores de Cristo que lhe transmitam, que lhe levem esse fogo do discipulado, que ensinem todas as coisas que Jesus nos ensinou. E quem vai fazer isso, irmãos, somos nós, somos a geração cheia e possuída pelo Espírito Santo de Deus. Irmão, porque existe uma geração que está clamando, que está gemendo. Estamos nos tempos, irmãos, onde a palavra de Deus se está cumprindo, onde a palavra de Deus diz assim, que virão tempos que as pessoas terão fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Não fome de comida, não fome de água, não fome de nada físico, material, fome e sede de ouvir a palavra de Deus. E hoje em dia, irmãos, estamos deixando que essas gerações morram de fome espiritual, morram de sede espiritual, porque ninguém quer discipular, porque as pessoas estão pensando no seu próprio umbigo, as pessoas estão pensando somente em seu próprio ministério, em seu próprio status, em seu próprio bolso. Uma geração de líderes egoístas que não sabem o que realmente é o preço do discipulado. E muita gente não gosta de escutar isso, irmão, mas é necessário que hoje em dia os líderes, a liderança escutem que precisam realmente levantar e formar uma geração forte de discipuladores, gente que carregue a paternidade de Deus, gente que seja possuída pelo Espírito Santo, gente que seja possessa, aleluia, pelo fogo de Deus, que transmitam esse fogo, que levem esse fogo, que transfiram esse fogo à próxima geração que está se levantando e que precisa de mim e precisa de você, precisa do Espírito Santo na tua e da nossa vida.
Irmãos, eu tenho um filho, glória a Deus, né? E hoje nesse dia ele está acabando de ler a Bíblia pela segunda vez, glória a Deus. E eu falo com ele, irmãos, eu me enfoco muito no discipulado com meu filho, porque ele é meu filho. Jesus tratava os seus discípulos como filhos. Jesus se referia a Pedro como filho. Quizás alguns discípulos de Jesus eram até mais velhos que Jesus em idade, cronologicamente. Mas Jesus, ele como mestre, ele tratava eles como filhos, como um filho tratava os seus pais, como eu trato o meu filho, que somente quer o melhor, que quer proteger o coração, que quer guardar, que quer ensinar as coisas corretas de Deus. E Jesus se focou nisso. Então eu como pai, irmão, eu preciso discipular o meu filho com a palavra correta, com a palavra certa, não com o meu próprio egoísmo, não com a minha própria teologia, não, meu irmão. Como eu falo assim, não com minhas próprias opiniões, porque quando eu prego, quando eu ensino, quando eu discipulo uma pessoa com minhas próprias opiniões, eu estou sendo antibíblico. Porque as minhas próprias opiniões não são bíblicas, são minhas, são do meu próprio eu. Então eu me reservo as minhas próprias opiniões para falar aquilo que Deus fala aqui na sua palavra, na Bíblia, né? Que é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Mas para me passar, aleluia, o que Jesus nos ensina aqui na palavra, que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, eu preciso estar, aleluia, sendo guiado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus também. Porque eu não posso ensinar, não posso passar esta palavra com uma mentalidade carnal, almática, limitada, sentimentalista. Não, porque essa é uma palavra que foi inspirada pelo Espírito do próprio Deus. Não foi inspirada pelo Espírito do César, não. Não. Então eu tenho que estar no mesmo nível, no mesmo patamar espiritual. Então por isso que nós temos que buscar a Deus, nos meter na presença, nos meter na fonte. E é por isso que Jesus falou para aquela samaritana que o Pai está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que lhe adoram em espírito e em verdade. Então nós precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que caminham na verdade, possuídos pelo fogo do Espírito Santo. Para quê? Para levar essa tocha para a próxima geração até que Jesus volte. Só que hoje em dia, irmãos, vemos nas igrejas, irmãos, a mensagem, você para ouvir, presta atenção, né? O que você está pregando na tua igreja, na tua denominação, o que você prega, qual é a mensagem, qual é o evangelho, qual é a teologia que você está pregando, qual é? E você vai perceber, irmão, que não tem nada a ver com aquilo que Jesus nos ensinou, não tem nada a ver com aquilo que Jesus nos mandou e que ele falou para os discípulos, e ensinando-vos todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Ou seja, tudo aquilo que eu ensinei a vocês nesses 3 anos e meio, é isso que vocês vão passar para as próximas gerações. Só que hoje em dia as pessoas têm saído por outro caminho. Têm pegado um atalho, mas por outros caminhos totalmente contrários, totalmente diferentes, totalmente que não tem nada a ver com o evangelho do reino, que Jesus falou assim em Mateus 24, que este evangelho do reino será pregado como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. É um spoiler que Jesus nos dá, né? E então virá o fim. É o fim dos tempos. O fim dos tempos está condicionado à obediência minha, à obediência da igreja, à tua obediência. O fim dos tempos está condicionado à obediência de um povo guiado pelo Espírito Santo. Amém? O fim dos tempos está condicionado a uma geração que caminha guiada pelo Espírito Santo, como diz Romanos 8,14, que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são esses os filhos de Deus. Então o fim vai vir quando eu e você entendamos que temos que pregar o evangelho do reino. Não é o evangelho que você está pregando por aí, não é esse falso evangelho, desse falso reino que você está pregando nas igrejas. Eu falo assim, brincando, parece o evangelho dos testemunhos de Jeová. Que eles falam que o reino deles é aqui na terra, irmãos. A Bíblia diz assim em Apocalipse que essa terra e esse céu vai passar, vai deixar de existir. Que será enrolado como um livro e não será mais. E que do céu virá uma nova terra, um novo céu, aleluia. E é isso que nós estamos esperando. Eu não posso me acostumar a essa terra, a esse mundo, a esse céu. Eu não posso me acostumar a esse padrão, a esse sistema pecaminoso, corrupto e corrompido. Eu não posso pensar que eu vou ficar nesse sistema, porque não. Eu estou neste sistema, eu convivo com este sistema, eu não pertenço. Nós não somos deste mundo. É isso que Jesus falou. O nosso reino é de lá, é de cima. E Jesus falou assim que quem vem de cima é superior àquele que está na terra.
E isso não é para vanglória, não. É uma coisa para nos alegrar e entender de onde nós somos, para entender a nossa identidade, para entender a nossa essência, para entender a nossa substância que nós carregamos do próprio Deus e pelo Espírito Santo em nossa vida, e que nós temos que levar esse DNA para as próximas gerações. Eu preciso investir tempo, vontade, amor, lágrimas, suor em pessoas, como Jesus investiu 3 anos e meio em 12 caras pecadores, em 12 caras, e um deles era o Judas. E Judas até fez milagres, saiu a pregar quando Jesus enviou eles com os 70. E mesmo assim se tornou o traidor. Então, irmãos, o discipulado tem um preço. Tem um preço a ser pago. O discipulado, ser discípulo de Jesus, não é somente carregar um título de profeta, de apóstolo, de pastor, de intercessor, de missionário, de evangelista, de diácono, de presbítero, de nada disso. Discipulado, irmãos, aleluia. Discipulado é um estilo de vida, sabe, até que Jesus venha. Discipulado é constantemente estar aprendendo, né? Discipulado para mim é cada dia pegar a minha Bíblia e dobrar o meu joelho aí, dobrar o meu coração junto com o meu joelho e clamar ao Senhor: tem misericórdia de mim, Deus amado, né? Assim como aquele cara lá na Bíblia: ser propício a mim, pecador, meu Deus, eu não mereço a tua vida, eu não mereço o Espírito Santo, Senhor, me ajuda. Me ajuda, Pai amado, porque este mundo está terrível, Senhor amado. Me ajuda a passar o teu legado à próxima geração. Me ajuda a saber ensinar o meu filho. Me ajuda a passar aquilo que tu tens ministrado na minha vida à próxima geração. Me dá um tempo e separa um tempo, Senhor, em nome de Jesus, para mim ir até lá, onde precisam ouvir a tua palavra, a tua voz, através da minha vida, em nome de Jesus. E eu sei que Deus está preparando, está separando um tempo, falando de mim pessoalmente para a glória de Deus. Assim como Deus está preparando, está separando um tempo para você, para te levar a um lugar ou a lugares onde pessoas estão esperando por você. Quizás tem lugares onde tem ido muitos evangélicos, muitos religiosos, mas não tem chegado um discípulo de Jesus de verdade. Eu já me deparei com isso, irmãos, já lá em Amazonas. Já fui a lugares lá na profundidade da mata. Irmão, pessoas que já haviam chegado pastor, já haviam chegado pastores, já haviam tido missionários, já haviam passado por muita gente, levando a palavra. Irmão, para a glória de Cristo, para a glória de Deus, eu falo, irmão, diante de Deus, diante de você como igreja de Cristo, né? Que Deus tenha misericórdia de mim. Irmãos, as próprias pessoas falavam como cartas abertas, glória a Deus, né? Missionário, quando você nos ensina, é como que nós abrimos nossos olhos, é como que nossos olhos se abrem e entendemos de fato, realmente a palavra de Deus, e entendemos claramente, porque ninguém nos ensinou a palavra, ninguém separou a nos ensinar de verdade. Porque ninguém quer pagar preço com pessoas, irmãos. Discipulado é pagar preço, é investir, é se gastar em pessoas, sabe? Discipulado é isso, sabe? É amor, é paternidade. É isso que Jesus nos ensinou. Não é somente uma empolgação do momento de dizer: eu vou te seguir, Jesus. Sim, eu vou te seguir. Tu está disposto a seguir Jesus? Tu está disposto mesmo a ser obediente até a morte de cruz? Tu está disposto a tomar a tua cruz, renunciar a ti próprio, renunciar a tua própria vida para seguir Jesus? Tu está disposto? Há muitas vezes não tem um lugar onde dormir como Jesus, que era o próprio Rei dos Reis, o Filho do Homem, como ele falou, e não tinha um lugar onde encostar a sua cabeça. Você está disposto a viver essa vida? Por amor a pessoas, por amor a pecadores, por amor a pessoas que estão lá possuídas por demônios, por amor a pessoas que estão possuídas por espírito de religiosidade. Você está disposto a pagar um preço realmente? Você realmente vai ir até o fim com Jesus por essas pessoas? Jesus está falando é o coração. Porque quando você fala com a boca, muitas vezes o teu coração não está coerente com aquilo que tu está falando. É como aquelas pessoas aqui, né? Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Espera aí, Senhor, espera aí. Espera um momentinho aí. Eu vou te seguir, mas deixa aí que meus pais morram. Espera aí que meu pai morra, espera que minha mãe morra. Depois que eles morram e eu enterre eles, eu vou te seguir. Aí sim, espera aí.
Irmãos, eu tenho escutado em 28 anos, tenho escutado muita coisa de muitos crentes, de muita gente. E eu não quero criticar, e cada quem tem o seu livre-arbítrio, mas eu quero somente falar baseado nesta palavra aqui, baseado e fundamentado nesta palavra que estou aqui pregando, de Mateus capítulo 8. Muita pessoa que fala assim, não, depois que eu me formar de médico, depois que eu seja um engenheiro, depois que eu seja tal, depois que eu tenha um bom salário, depois que eu tenho um bom trabalho, aí eu vou pensar, ajudar, fazer missões. Irmão, não tem nada a ver com isso. Missões, como eu já falei no início da pregação, quando você quer fazer missões, quando você quer ser um missionário, você somente precisa de uma coisa. Ter Jesus no coração, ter um passado, ter um testemunho, e contar aquilo que Deus fez com a tua vida. E a partir disso, você vai mostrar Jesus para as pessoas. A partir disso, sabe? Eu gosto muito da história, né? Da história que foi um fato verídico, da história do endemoniado gadareno. Quando Jesus foi até ele, porque foi Jesus que foi até ele, para se encontrar com ele, porque Jesus queria, aleluia, libertar aquele homem da prisão e das trevas. Ninguém queria chegar perto daquele homem sujo, nojento, fedorento, mau hálito, né? Todo ferido, todo sujo. Não sei, quizás parecia um louco barbudo, todo pelado, e todo mundo tinha medo dele porque ele machucava as pessoas. Mas Jesus, ele queria chegar lá e se encontrar com aquele endemoniado gadareno. Jesus queria libertar e ele foi para lá até ele. E Jesus expulsou. E não era só um demônio que tinha aquele homem. Eram legiões, cara. Eram legiões. Legião porque eram muitos. E Jesus expulsou essas legiões daquele homem. Jesus disse a palavra que ele foi lavado. Deram banho, vestiram ele. E ele estava no seu são juízo. Ele ficou bonitinho. Quizás até barbearam ele, lavaram ele, pentearam ele. Deram roupas novas porque ele andava pelado e fedorento. E disse a palavra que depois ele estava no seu são juízo. Mas ele estava totalmente limpinho, bem vestido, arrumado. Uma nova pessoa, um novo homem. E Jesus, irmãos, olha o discipulado de Jesus. Olha, escuta muito bem aqui. Se você quiser, busca depois na Bíblia. E confirma pessoalmente com a tua própria Bíblia, em nome de Jesus. Jesus não mandou esse homem, Jesus não mandou ele para uma escola de teologia. Não. Jesus não mandou ele a fazer escola de batismo. Não. Jesus não mandou esse homem, aleluia, para tal igreja. Jesus não mandou ele para os religiosos, os fariseus, não. Jesus mandou assim somente. Aquele jovem, aquele homem endemoniado, pegou a Jesus pelas vestes e ele queria seguir Jesus de verdade. Ele se queria seguir Jesus. Ele se queria andar com Jesus. Ele se queria pagar o preço porque por agradecimento, porque ele sabia quem era ele e ele sabia quem é Jesus porque se encontrou com Jesus. Aleluia. Mas Jesus falou para ele, não. Olha aí, um discípulo de verdade queria seguir Jesus e Jesus falou para ele, não. Você está disposto, irmão, irmã, você está disposto a ouvir o não de Deus? Quando você mais quer obedecer a Deus? Você está disposto a obedecer a Deus quando Ele diga, não, não vai. Não entre naquele lugar. Não é para pregar essa palavra. Aquele homem poderia falar, poxa, mas eu quero ser teu discípulo, eu quero andar contigo. Jesus falou assim, vai aos teus. Vai para a tua casa, vai para a tua família, vai para lá, para os teus e vai, conta, dá testemunho, fala tudo quanto eu fiz na tua vida. Olha o discipulado de Jesus. Jesus não mandou estudar a Torá. Jesus falou assim, vá e conta, fala, dá testemunho. O que eu fiz contigo? Quem foi que te mandou? Oh, glória. E muitas vezes, irmãos, nós queremos colocar tantas coisas para seguir Jesus e Jesus somente quer que você obedeça. Jesus somente quer que você obedeça. Não pergunte tanto para Deus, não questione tanto a Deus, somente obedece. Né? Jesus falou para um discípulo que também está registrado na Bíblia, não importa o que outros querem, mas você segue-me.
Você segue-me. É isso que Jesus quer. É com isso que Jesus se importa. Aleluia. Que você siga Ele. Que você obedeça a Ele. Que você realmente, de fato, seja um discípulo. E faça tudo o que Ele te ensinou. E que faça tudo o que Ele te manda fazer. Que Ele te manda fazer. Não aquilo que você quer. Não aquilo que você acha. Não são as tuas opiniões. A ordem da grande comissão é ensinando-vos todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Façam discípulos para Cristo. Façam discípulos não é para mim, não é para o pastor, não é para nenhum líder. Façam discípulos para Cristo, que sejam filhos do Pai, que tenham a mentalidade do reino. Que entenda que o discipulado vai doer. Que entenda que o discipulado te vai fazer chorar. Que entenda que no discipulado é de por vida. Que entenda que no discipulado, aleluia, pessoas vão se levantar. Pastores vão se levantar. Pastores vão fechar as portas da igreja para ti. Pastores vão condenar, vão falar mal, vão te murmurar. Pessoas, falo pastores porque tem acontecido comigo. Isso a mim não me entristece, porque já, glória a Deus, sou curado disso, glória a Deus. Mas fala, pastor, que pode ser um título, mas tem outras pessoas. Você vai derramar sangue por causa de ser discípulo de Jesus. Você vai dar a tua vida quando você realmente quer seguir Jesus. Porque um discípulo de verdade não se importa com a sua vida, sabe? Um discípulo de verdade somente se importa, aleluia, com agradar aquele que o chamou. Um discípulo de verdade realmente se agrada. O seu desejo maior, o seu maior desejo do discípulo é, aleluia, fazer e cumprir, acabar a carreira, como o apóstolo Paulo fala no fim dos seus dias. Acabei a carreira. Acabei a carreira. A carreira da fé. Não que seja perfeito, mas prossigo para o alvo. Eu não sou perfeito, ainda não sou completo, mas prossigo para o alvo, para o supremo chamamento celestial com o Pai lá no céu. Somente, irmãos, chega de estar olhando, irmãos. Irmãos, um dos problemas dos discípulos imaturos, discípulos ainda que lhe falta muito crescimento espiritual, um dos problemas dos discípulos que estão no leitinho é que eles veem muito. Eles observam muito. Eles se desenfocam muito rápido. Eles perdem o foco muito rápido. Eles começam a olhar para a esquerda, para a direita. Fulano, cicrano, mengano, pastor fulano, cicrano. O que o ministério tal fala. O que o ministério tal está fazendo. Irmãos, não é isso o que Jesus me manda. Não é isso que Jesus te manda. Jesus fala assim: postos os olhos em Jesus Cristo, o autor e consumador da tua fé. Postos os olhos em Jesus, o autor e consumador da tua fé. A tua fé não está fundamentada em mim. A tua fé não está fundamentada em fulano, em cicrano, mengano. Não está fundamentada em nenhum líder, nenhum ministério, nenhum profeta, nenhum ministro, nenhum pastor, nenhum apóstolo. Não, irmão. Chega, para com isso. Não roubes a glória de Deus. Não roubes a glória, não ofendas a Deus. Não ofendas ao Espírito Santo. Não magoes o coração do Pai. Postos os olhos em Jesus Cristo, em Yeshua HaMashiach, ponham os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O mundo, irmão, é mundo. O mundo é corrompido, o mundo é sujo, o mundo é falso. No mundo já é o maligno, no mundo está o Satanás, o capeta, que o Senhor repreenda ele. No mundo as pessoas são traíras. No mundo as pessoas vão se trair uns aos outros, vão se matar uns aos outros. No mundo tem a sua própria ideologia, a sua própria mentalidade, mas você ponha teus olhos, foca a tua visão, o teu ministério, o teu chamado no autor e consumador da tua fé. Põe os teus olhos em Jesus, meu irmão. A igreja destes dias, irmão, se desenfoca muito rápido. É uma igreja que continua no leitinho. Estão como a igreja de Gálatas, era para estarem já voando no Espírito Santo, no sobrenatural.
E ainda, irmãos, se escandalizam quando escutam palavras que são uma feijoada, que são palavras mais pesadas, porque não compreendem as coisas do Espírito ainda. Porque a palavra de Deus diz assim: aquele que é espiritual discerne muito bem todas as coisas. Aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas. E ele mesmo não se deixa discernir por ninguém. Ou seja, aquele que é de Deus mesmo, que é discípulo de Cristo mesmo, aleluia, que é um filho maduro espiritual, ele não vai ser entendido, não vai ser compreendido pelos religiosos, pelos cristãos, pelos discípulos imaturos. Porque diz a própria palavra, diz assim: aquele que é espiritual, ele discerne bem, ele entende bem, ele sabe discernir bem todas as coisas. Não é simplesmente uma coisa, são todas as coisas. E ele mesmo não pode ser discernido. As pessoas vão tentar discernir e entender esse cara, essa pessoa. Vão buscar as 5 patas do gato, vão tentar buscar e acusar, inventar, porque não entendem essa pessoa. Porque essa pessoa é espiritual, essa pessoa é um discípulo de Jesus, essa pessoa é de Deus de verdade. E é isso que diz a palavra de Deus. Eu não estou inventando heresia, irmão. É isso que diz a palavra de Deus. Aquele que é espiritual, aquele que é um discípulo de verdade, ele discerne, ele tem um discernimento nítido, ele discerne bem todas as coisas e ele mesmo não pode ser discernido por ninguém. As pessoas vão ter um monte de questões, de questionamento na sua cabeça, vão dizer: essa pessoa acha que ele é assim, essa pessoa tem um cara assim, esse cara tem um cara sem vergonha. E assim, vai inventar um monte de coisas. Irmão, já chegaram pessoas para mim, líderes, falaram para mim: tu não tem cara de profeta, tu não tem cara de missionário. Eu falei para ele assim: mas para ser profeta, para ser missionário, eu não tenho que ter cara. Eu não quis nem responder com a minha opinião, porque eu ofendê-lo. Só falei assim: irmão, para ter um chamado, para exercer um ministério, um ofício de profeta, de missionário, de apóstolo, de tal, você não tem que ter cara. Você tem que ter caráter. Você tem que ter caráter, coração, cheio do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo. Fruto de arrependimento. Assim te agrade ou te desagrade. Assim tu goste ou não goste. Não é porque tu sejas um líder, um pastor, ou sei lá, um cristão que tem séculos no Evangelho, não quer dizer que isso te faz mais ou te faz melhor, ou que já tu és um homem super espiritual. Não, não tem nada a ver com isso. O próprio apóstolo Pedro foi confrontado pelo apóstolo Paulo. E Paulo nem andou com Jesus por 3 anos e meio. Jesus se revelou a Paulo indo ao caminho de Damasco, em visão. E Paulo foi e confrontou a Pedro: Pedro, você está se comportando como um hipócrita. Porque tu, sendo judeus, comes como gentios, te juntas com um gentio para comer do jeito que eles comem. Né? E Pedro poderia se comportar como um religioso de hoje em dia. Mas quem é você para me confrontar? Tu és Paulo. Tu nem sequer caminhou com Jesus. Tu nem conheceu Jesus pessoalmente. Eu sim. Eu chorei por ele. Eu fui no enterro dele. Eu vi na cruz. Você acha que Paulo se importou com isso? Não. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. E Pedro sabia disso. E Pedro, caladinho. Pedro caladinho. Não fez nada. Não repreendeu. Por que vai repreender Paulo se Paulo está certo? Deus direcionou Paulo para confrontar. Sempre o Pedro imaturo, depois de anos que Pedro começa a falar: filhinhos meus. Oh, glória. Porque a gente nunca deixa de ser um discípulo. Então, irmão, eu te motivo, eu te insto. Eu te exorto. Exortar significa dar ânimo. Eu te exorto em nome de Jesus. Pesa na balança de Deus e do Espírito Santo. Pesa na balança do teu raciocínio e orando a Deus: Senhor, será que realmente esse chamado é para mim? Será que é para mim ser um missionário? Será que é para mim dar para ser um pastor? Será que é para mim dar esse negócio de ser um apóstolo de verdade? Ou um profeta de verdade, genuíno, constituído pelo Espírito Santo? Será mesmo, Senhor? Ora a Deus, mete-te e vá
aos pés da fonte. Busca. Busca mais. Ora mais. Ora mais, irmão, ora mais. Como disse o pastor Antônio Cirilo, eu sei que existe mais. Oh. Eu sei que existe muito mais. E eu também sei, meus irmãos, que existe muito mais de Deus para a igreja brasileira, para os filhos de Deus aqui no Brasil. Eu sei que existe muito mais para os discípulos de Jesus aqui no Brasil. Eu sei que existe uma galera que se está levantando com fome e sede por ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Mas nós somos responsáveis por levar, por transferir, né? Por dar continuidade ao legado de Jesus, ao legado dos apóstolos, ao legado do Espírito Santo, de levar a chama, de levar a tocha à próxima geração. Quizá vai ser um, quizá vai ser dois, quizá vai ser três, quizá vão ser poucos que vão preparar o caminho de novo para o Mestre. Mas eu sei que existe mais, eu sei que há fome. Eu sei que existe mais, irmãos. Eu mesmo tenho sentido essa fome, esse desespero. Mas como eu já falei, eu sei que Deus está preparando um tempo, lugares e pessoas na vontade dEle para me levar, para me trasladar até lá. E eu não sei onde é. Eu não sei em qual país, em qual nação, eu não sei. Mas Deus está preparando. Mas como todo tem um tempo, e o tempo de Deus é perfeito, não é o tempo do homem, não é o tempo gregoriano, é o tempo kairos, é o tempo de Deus, é o tempo onde não há tempo. É um tempo que não tem começo, não tem final, é um tempo eterno. Onde na eternidade já aconteceu, aleluia. No tempo da eternidade de Deus, no kairos de Deus já aconteceu. Só que ainda não se manifestou, mas vai se manifestar. No tempo do homem vai se manifestar o que já aconteceu no tempo de Deus. Em nome de Jesus. Mas você segue o Senhor Jesus. A palavra de Jesus para você que quer ser um discípulo, siga Ele. Segue Ele. Paga o preço. Toma a tua cruz e segue o Senhor Jesus. Nega-te a ti mesmo. Existe um preço muito alto a pagar. O discipulado não é barato, meus irmãos. O discipulado não é barato. Paga o preço. Paga o preço por vidas. Não por ti. Paga o preço por vidas. Vidas, vidas, vidas. O coração de Deus está batendo por vidas. O coração de Deus está batendo por nações. O coração de Deus está batendo por missões, por missionários. Então mete-te, vá. Corre lá na fonte. Vá aos pés do Mestre. Vá invocar o Espírito Santo e você vai começar a entender, sentir, escutar e ver, se Ele quiser, a vontade dEle para a tua vida, para o teu ministério, para a tua família, para a tua casa. Mas você precisa seguir Jesus. Né? Não é para olhar o que estão fazendo os outros. Irmão, foca. No discipulado é assim. Postos os olhos em Jesus, o autor e consumador da tua fé. Quem fundou, quem consumou a tua fé foi Jesus. Não foi nenhum homem, não fui eu. Mas não quer dizer que você vai se afastar das pessoas que Deus está usando e que Deus vai levantar como exemplo, como testemunho para te ajudar a crescer. Sabe, ninguém cresce sozinho. Eu não cresci sozinho. Minha mãe me alimentou, me dava alimento, me deu comida, me deu vitaminas, né? Me vestiu. Então ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Está entendendo como é que é? O discipulado tem o mestre, tem você e tem os discípulos ao teu redor, à tua esquerda e à tua direita. E você aprende de Jesus, porque Ele é teu mestre. Mas Ele te permite também aprender do que está do teu lado direito e do teu lado esquerdo. É isso que é o discipulado. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não busques perfeição. Somente obedeça ao Senhor. Né?
Lembra que nós somos homens, produtos ainda não terminados, não acabados. Estamos no processo até que Jesus volte. Estamos no discipulado até que Ele venha. Hoje em dia quem nos está discipulando é o Espírito Santo de Deus com a palavra de Deus. É Ele que nos revela Jesus. É Ele que nos revela o amor do Pai. É o Espírito Santo. E é Ele quem está conosco. Né? É Ele quem está conosco. O Espírito da promessa. Porque Jesus falou, e recebereis poder quando venha sobre vós o Espírito Santo. E ali me serão testigos em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Mas é com o Espírito Santo. Sem Ele, não existe discipulado. Sem o Espírito Santo, não existe evangelho. Sem o Espírito Santo, não existe igreja. Sem o Espírito Santo, não existe santidade. Sem o Espírito Santo, né, não existe verdade. Sem o Espírito Santo, a única coisa que vai acontecer é confusão. Porque onde não está o Espírito Santo, ali há confusão. A mentira, a falsidade, a engano, a religiosidade. Então há confusão. Mas onde está o Espírito Santo, não há confusão. Você não se confunde. Você não se deixa confundir por ninguém, nem por nada, nem por nenhum acontecimento que está acontecendo no mundo. Você não se deixa confundir. Porque você continua postos os olhos em Jesus, o autor e consumador da tua fé. A tua fé se fortalece mais. A tua fé vai crescendo, 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 crescendo e crescendo, crescendo. Né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E cada vez que você cresce em fé, você cada vez agrada mais a Deus. Mas a fé sem obras está morta. Então não é somente ficar sentado aí. É agir, é viver o evangelho em fé. Fazendo obras que demonstrem o teu arrependimento. Obras que demonstrem que você realmente, de fato, é discípulo de Cristo. Amém? Boa noite. Deus te abençoe. Final de semana abençoado para vocês. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que Deus abençoe a tua geladeira. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, a tua vasilha de amassar. Que Deus te prospere conforme a sua vontade. Amém? E que você também, em nome de Jesus, a bênção que eu desejo para você, irmãos, e que você nunca se afaste, nunca se deixe confundir, que você não tire teus olhos do Senhor Jesus e que você continue seguindo Ele fielmente, que você continue fazendo discípulos. Você que já fez discípulos, continue fazendo, não se detenha. Faça discípulos para Cristo, filhos do Pai, com mentalidade de reino. E isso somente você vai conseguir com o Espírito Santo e com a palavra de Deus, com as Sagradas Escrituras, né? Com uma vida cheia dele. Então, irmãos, é verdade que nós temos saudade do poder, das manifestações do poder de Deus. Eu tenho saudade, sabe? Daquele poder mesmo. Porque o Evangelho não é somente palavras. O Evangelho é poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. Mas por haver se multiplicado a iniquidade, por haver se multiplicado a maldade, o amor de muitos se esfriou. E o amor é poder, o amor é Deus, e Deus é poder. Então, por haver se multiplicado o pecado, a iniquidade, a maldade, o poder se esfriou, o amor se esfriou. E os milagres, as manifestações não acontecem, não é porque Deus já não faz mais milagre, Ele faz, Ele continua sendo Deus. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Elias, de Moisés, é o mesmo Deus. Só que a igreja hoje em dia, irmão, a igreja é a mesma, mas os discípulos hoje em dia não são os mesmos. Infelizmente, os discípulos hoje em dia não têm a mesma identidade, a mesma essência, a mesma qualidade, sabe? Existe muita quantidade, mas não existe qualidade de discípulos. Não existem discípulos cheios do Espírito Santo. Não existem discípulos, né, espirituais de fato e de verdade, que amem a Deus em espírito e em verdade. Mas existem muitos discípulos. Existem muitos. Né? Muita quantidade. Mas qualidade é outra coisa. E quem dá essa qualidade, irmãos, é o Espírito Santo. Em uma vida com Ele, conhecendo Ele, e através do Espírito Santo, você conhecendo a Deus, você conhecendo a Jesus, você conhecendo essa palavra que foi inspirada por Ele, pelo Espírito Santo. Amém?
E somente através do Espírito Santo você nunca vai tirar os teus olhos. Você não vai se deixar confundir. Porque quando você se confunde, você vai criticar a tua própria igreja. Você vai se criticar a você mesmo. Que você é a igreja. Você vai lançar facadas, né, a você mesmo, porque você é a igreja. É isso que acontece quando as pessoas perdem o foco de Jesus. Quando tiram os olhos de Jesus, a pessoa começa a atacar os outros. Se autodilacerar. Isso é um suicídio a longo prazo. Mas Deus não vai deixar acontecer isso. Porque existe uma geração que está levantando-se com fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Gente que se está levantando com fome e sede de ouvir, possuída pelo Espírito Santo. E eu creio nessa geração, nesse remanescente. Eu creio que Deus está levantando uma geração de filhos cheios, possuídos, guiados pelo Espírito de Deus. Porque a criação toda, meus irmãos, toda a criação, todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, toda a criação do planeta Terra está aguardando a manifestação dos filhos. A Terra, a criação já sabe que existe, aleluia. Toda a criação sabe que existe uma geração que vão se levantar nos quatro cantos da Terra, que são chamados de filhos de Deus. E toda a criação está aguardando a manifestação, essa manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação está com dores de parto, está gemendo com dores de parto. Mas essa geração vai se levantar. Em nome de Jesus. Esses filhos, guiados pelo Espírito Santo, vão se levantar. Porque aqueles que são guiados, os que são guiados pelo Espírito Santo, são esses que vão se manifestar. São esses que vão atender ao clamor da criação, que está gemendo com dores de parto, pela manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, como diz Romanos 8,14. Está entendendo, irmão? Então assim, irmão, foco na missão, foco em Jesus. Postos os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa, da minha, da tua fé. Amém? Deus te abençoe. Boa noite. Boa noite. Amém? Que você tenha um sonho reparador para você, para seu corpo, para seus músculos, para suas células, para suas neuronas. Amém? Para seus tecidos. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, teu esposo, a tua esposa, teus filhos, tuas filhas, teus pais. Amém? Em nome de Jesus. E ore por mim. Ore pelo Ministério Glória. Foi uma honra compartilhar essa palavra. Foi um prazer imenso, né? Depois de tanto tempo, trazer essa palavra por aqui, por esse canal do Ministério Glória, em nome de Jesus Cristo. E espero que vocês, irmãos, sejam edificados. Compartilhem essa palavra. Compartilhem, não vou ficar chateado, não. Compartilhem nas tuas redes, nos teus grupos, em nome de Jesus. Pega o link ali, copia o link e faz a obra missionária. Eu vou fazer isso porque eu sempre faço. Amém? Vou postar no YouTube, do YouTube depois vou passar para meus grupos no Facebook. Amém? No WhatsApp, no Messenger, vou compartilhar a palavra de Deus. Porque eu sei que tem pessoas que estão esperando. Eles não sabem, mas tem pessoas que estão esperando ouvir essa palavra. Em nome de Jesus, eu te exorto, te animo. Não desanimes, irmãos. Eu sei que o mundo está difícil. Eu sei que no mundo teremos aflições, mas é necessário. Porque o choro pode durar uma noite, mas amanhã, no acordar, no amanhecer, vem a alegria do Senhor, que é a nossa força. Amém? Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus.